Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Nós vamos desfilar hoje temas importantes para a região de Araraquara, a cargo do deputado Massafera, da vereadora Edna Martins e também a presença do Coca Ferraz, vice-prefeito e coordenador da mobilidade urbana da cidade de Araraquara. O deputado Massafera defende melhoria na Santa Casa para atender milhares de pacientes da região de Araraquara. Joga tudo junto, né, a seleção brasileira. Então aqui em Araraquara, a gente tem cada um seu time, cada um seu partido, mas a nossa seleção está acima de tudo. E por isso que a seleção regional de Araraquara funciona. Edna Martins discorre sobre temas de importância social, como gay é questão de preferência ou genética. As pessoas têm uma orientação sexual diferenciada. Não é por vontade própria. O empresário bastante idealista Francisco Nigro, ajudado pelo deputado Massafera, finalmente conseguiu uma vitória junto ao governador Geraldo Alckmin. 20 dias depois veio a notícia nos jornais e foi prorrogado os impostos. Coca Ferraz, professor, doutor, coordenador da mobilidade urbana, vice-prefeito de Araraquara, detentor de uma capacidade científica e política, ele vai falar como trafegar mais facilmente em Araraquara com uma frota deste tamanho. E realmente é uma frota desse tamanho, porque nós temos 70 veículos para cada 100 habitantes. É um número que chega no mesmo patamar do Japão, acima de Alemanha, França e outros países envolvidos. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que, sobretudo, dirigir com muito cuidado, conduzir os veículos com muito cuidado, para não se envolver em acidentes. Porque acidente é a pior coisa que pode acontecer na mobilidade urbana, no trânsito. Em segundo lugar, procurar estar na sua faixa, procurar respeitar o sinal. Com isso nós vamos ter também fluidez no trânsito, que é o que nós precisamos também. E por último, respeitar o pedestre, respeitar a bicicleta, respeitar a motocicleta. Porque no trânsito, vamos dizer, o mais importante é a segurança. O que vem depois é ótimo, mas a segurança é o mais importante. Coca Ferraz, tem um tripé muito importante no trânsito, principalmente de Araraquara, que é violento. Em outros lugares também, mas aqui é terrível. Como compatibilizar moto, bicicleta, carro, caminhão, ônibus, não é brincadeira. Efetivamente, o trânsito é muito violento, né? No mundo morre hoje cerca de 1.300.000 pessoas, todo ano, em acidentes de trânsito. É uma catástrofe. É uma Campinas que é varrida da face da terra anualmente. No Brasil, são 50 mil mortes por ano. É uma Américo Brasilense que é varrida por ano aqui da nossa região, digamos assim. Em Araraquara, nós estamos conseguindo reduzir os acidentes de trânsito. Em 2013, em relação a 2012, reduzimos quase que 50%. Então é um número significativo. Mas nós precisamos ter a população do nosso lado. O nosso motorista, sobretudo o nosso motociclista, precisa dirigir com muito cuidado, não correr, respeitar a sinalização de trânsito. Porque o que nós não queremos é morte no trânsito. Não queremos fazer famílias sofrerem, não queremos ver as pessoas, né, interromperem a sua vida, muito jovens, em acidentes de trânsito. E é isso, Polete. Coca, como observação, engenharia, educação e fiscalização. Esse tripé é muito importante para existir respeito à vida. Sem dúvida alguma, né? Engenharia é fundamental. Nós, até o final do ano, vamos estar melhorando muito a sinalização das vias principais de Araraquara. Nós vamos estar colocando cerca de 100 novos semáforos na cidade. Não é 100 novas interseções, são aproximadamente 20 a 25 interseções. Então, 100 novos semáforos. Vamos continuar com essa sinalização na área de engenharia. Vamos continuar investindo em educação para o trânsito. Estamos distribuindo aí um jornal para as crianças, que vai com uma mensagem para os pais, pedindo para os pais tomarem cuidado no trânsito. E estamos investindo também, Polese, na fiscalização. Estamos ampliando o número de horas operadas pelos radares. Tudo isso visando o quê? Tão somente preservar vidas. A turma dá bronca, mas educação com eficácia é quando pega no bolso. Polese, não tem outra saída. No mundo inteiro é assim. Tem uma relação direta entre fiscalização e
acidentes de trânsito. Quanto maior a fiscalização, menor o número de acidentes, menor o número de mortes, que é o que todos queremos. Então as pessoas às vezes reclamam, mas não tem outra solução. Eu volto a falar com o Coca Ferraz. Hoje o programa se enriquece com a experiência desse nosso vice-prefeito. O Colégio Progresso está comemorando 90 anos de um ensino muito sério. Uma casa que prepara o futuro dos alunos com muita cidadania. É uma semana de festa, porque nós estamos comemorando os 90 anos do colégio. Tivemos a festa de aniversário, onde pudemos cortar um bolo delicioso, uma missa em ação de graças por esses 90 anos e por todas as pessoas que fizeram, que fazem parte desta história, e o passeio ciclístico com as crianças, e é uma diversão. Toda a família junto neste momento de integração, de alegria, em comemoração aos 90 anos do colégio. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. O presidente da empresa Leão e Leão, Manuel Ferreira Leão Neto, entrega um cartão de prata ao prefeito Valdemar Dessante, que terminava mais um mandato como chefe do executivo. Encontro de líderes que deixaram o nosso mundo e deixaram também capítulos lindos da história de serviço ao povo. Até qualquer dia, amigos. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. No Mapa da Violência 2014, a ser lançado nas próximas semanas, o nosso Brasil registra um recorde de homicídios. Isso não nos envaidece, evidentemente. Alguns falam em impunidade como fator multiplicador. Mata e não acontece nada. Mas a violência é registrada também no trânsito, em todo o trânsito. O Coca Ferraz já falou sobre isso, mas só para reafirmar. Coca, com fiscalização intensa, nós poderíamos ter menos morte? Polese, a violência, de maneira geral, incluindo a violência no trânsito, né, ela está ligada a dois aspectos, na minha opinião. Primeiro, a questão da impunidade. Não pode ter impunidade. Tem que, efetivamente, digamos, penalizar aquele que comete uma infração grave no trânsito ou aquele que comete um delito, né, de qualquer natureza. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, também está ligado, Polese, infelizmente, os números mostram isso, a pobreza. Então você vê no trânsito, por exemplo, quem morre é o jovem que é pobre, infelizmente, é o jovem, isso é uma característica importante também, né? Então a gente fica penalizado com isso tudo. Os maiores índices de acidentes de trânsito e violência no país, eles aparecem nos mesmos estados, nos estados mais pobres. Essa pobreza seria econômica ou cultural? Sobretudo cultural. Porque a pessoa pode perfeitamente ter dificuldades, vamos dizer, financeiras, pode não ter um padrão de vida elevado, mas se ela tem uma boa educação, uma boa cultura, ela segue a sua vida respeitando o próximo. Sobretudo, Polese, violência é falta de respeito ao próximo. O Coca, se não quiser responder, não tem importância. Mas não dá para deixar de perguntar o seguinte: se é responsabilidade do poder público a educação, ao invés de construir tantas arenas para a Copa do Mundo, não seria melhor ter investido na educação já há um bom tempo? Parece, essa é uma questão bastante complexa, né? Tem que ser discutida. Agora, eu entendo que o país precisa investir mais em educação. Sobretudo educação para o trânsito, que é fundamental, né? Fundamental, nós temos deficiências graves nesse sentido. Mas educação de maneira geral. Como também investir, Polese, nós sabemos, mais em saúde e tal. Agora, a Copa do Mundo ela é importante para o país. Ela gera recursos, ela divulga o país. Tem o seu lado bom também. O que precisa é contabilizar as duas coisas, né? E investir na medida certa para ter o melhor para a população. A imagem de um índio com arco e flecha direcionando um soldado, e ele pegou a flecha na perna do soldado. Isso sendo divulgado lá fora, mas dá uma vergonha danada, não? E o pior é que foi na capital federal, né?
E em cima, na Marquise, né? Em Brasília. Isso realmente é uma coisa triste. Agora, Polezi, eu acho que isso também é um fato isolado, né? Eu acho que agora, começando a Copa, proximidades da Copa, o povo vai estar mais animado, nós vamos aqui estar respeitando, né? A população que vem aqui assistir as Copas também, os turistas, né? Eu acho que a imagem do Brasil, no final, vai resultar positiva. O deputado Roberto Massafera, ele se lembra do tempo em que água era fator determinante nas eleições. Diga-se de passagem, também em Araraquara. Primeiro, você tem que entender que a política é a arte de buscar o bem comum, em todos os sentidos. Saúde é política, é o bem comum. A água também. Né? Agora, eu vejo que é uma questão política mesmo. Né? Por exemplo, o governo federal, hoje, já está criando asas para cobrar a água que nós tiramos do subsolo, a água do aquífero Guarani. Está criando tarifa para você pagar a água que você tira do rio Jacaré, do rio Mogi, do rio Tietê. Então, à medida que a sociedade evolui, eles passam a criar taxas e cada vez mais impostos. Então, na verdade, é uma questão política. Então, a água é política. Agora, a Araraquara teve muita sorte que no passado nós tivemos alguns professores médicos da área do serviço de saúde, né? Eu me lembro que há mais de 50 anos trouxeram aqui no César a fluoretação da água, a qualidade da água. Todos os prefeitos de Araraquara, eleitos a partir de 1948, eu citaria aí o Zé dos Santos, Pereira Lima, Rômulo Luco, Benedito de Oliveira, Rubens Cruz, Medina, De Sante, eu e o Edinho, tínhamos gente com conhecimento sobre a qualidade da água de Araraquara, fiscalizando a nossa água. Né? A questão de faltar água, não faltar em quantidade, é uma questão de manancial, de reserva e tal. A partir de um trabalho do engenheiro Benedito Pierre, Aldo Benedito Pierre, Araraquara passou a furar poços. E o governo do estado, o Franco Montoro, dava o dinheiro para o governo, para o prefeito fazer o poço. Então o Montoro deu 2, depois do Montoro veio o Quercia, deu 4, depois do Quercia veio o Fleury, deu 2. Então a gente ganhava, eu ganhei poço artesiano até 90. A partir daí nós não ganhamos mais, porque fica muito caro. Mesmo assim o DAI passou a furar e continua fazendo os poços. Custa R$1 milhão mais ou menos um poço. E Araraquara hoje tem água para os próximos 10 anos. É sempre bom ouvir o Roberto Massafera, né? Um profundo conhecedor da administração pública. Massafera é um grande engenheiro, né? Um grande empresário, foi um grande prefeito e hoje é um grande deputado, né? E ele fala com muita pertinência. Agora, a água, Polezi, eu lembro que no passado a gente queria água e precisava fazer a canalização de água, né? E agora nós estamos vivendo um momento que algumas cidades, felizmente não Araraquara, graças ao trabalho maravilhoso, né, de todos os prefeitos que passaram por aqui, e destacando aqui o trabalho do Aldo Benedito Pierre, que foi meu companheiro, meu colega, nós dávamos aula juntos em Ribeirão Preto, numa ocasião viajávamos juntos, né, foi uma figura maravilhosa, mas graças a esse trabalho todo, Araraquara não tem esse problema. Araraquara tem água garantida aí, me disse o Guilherme, nosso presidente do DAI, para esse ano, para o próximo, e se Deus quiser, vai voltar a chover e no Brasil não vai precisar mais ficar racionando água. Com a escassez do precioso líquido, sabe-se muito bem que dói no coração da gente. Dói no coração daqueles que têm um pouco de sensibilidade. Pessoas pensando na morte do bezerro e lavando calçada. Cansando de jogar água no mesmo lugar. Lavando o carro, a própria rua, com água retirada do nosso aquífero Guarani. Que ninguém pode afirmar ser infinito. Não é infinito. Ele vai acabar. Uma campanha educativa bem que seria pertinente, não, Coca Ferraz? Totalmente bem-vinda, né? Porque nós temos água, graças a Deus, como eu disse, em Araraquara e nas cidades vizinhas aqui, as informações que nós temos é que a água tem quantidade suficiente, mas temos que usar de forma racional. Porque você colocou bem, né? É um bem que, se não usado de forma racional, pode ser extinto, né? Pode se acabar. Se não economizar, vai faltar. Vai faltar. Então é preciso campanhas fortes para as pessoas passarem a usar de forma racional. Um Pinga-Fogo com Edna Martins obteve um sucesso, uma repercussão muito grande. A Edna é uma pessoa preparada no bem-estar da coletividade. Eu queria que a Edna me dissesse, viu, Coca, como que ela chegou a ser candidata a vereadora?
Eu fui candidata na época porque um grupo de mulheres significativo aqui de Araraquara, que trabalhava em sindicatos, na universidade e que deram origem ao Cedro Mulher, sugeriram que seria muito importante que nós tivéssemos uma candidatura que representasse essa luta por melhor qualidade de vida das mulheres. Mas né? você tinha respaldo também do movimento da igreja. Tinha. Eu venho de uma atuação na igreja muito grande, né? Nós éramos um grupo de jovens lá na Nossa Senhora Auxiliadora, ali na Vila Cedenho, que discutíamos política, fé e política, né? Como é que nós poderíamos conciliar a nossa fé e, ao mesmo tempo, também ter uma atuação na sociedade que pudesse mudar um pouco a realidade, principalmente das pessoas mais pobres. O que você acha do PRA? Eu já fui crítica ao PRA. Hoje eu estou convencida da importância dele, porque eu acredito que esta ideia garantiu para Araraquara representação, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados, e isso foi muito importante para a gente conquistar a cidade que a gente tem hoje, né? Nós sabemos que os municípios não dão conta do conjunto de necessidades que a cidade tem. É preciso ter articulação política para trazer recursos federais e recursos estaduais. E os deputados que nós elegemos pelo PRA ao longo desses anos cumpriram esse papel de maneira extraordinária, independente do partido político em que fazem parte, né? O Coca, falando-se em PRA, dá para a gente lembrar do Dessantes aqui com muito carinho, né? Que foi o primeiro a falar, não, meu partido é Araraquara. Quando ele saiu do MDB, foi para o PDS do Paulo Maluf naquela época e tal. Partido da região de Araraquara. Se tivesse havido uma reformulação na política com a inclusão do voto distrital, não precisaria do PRA. Mas como os políticos não fazem nada nesse sentido, o PRA é fundamental para quem quiser ter uma cadeira na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Olha, o PRA, o Dessantes lançou a semente do PRA. E a população de Araraquara hoje entende a importância do PRA. E eu também defendo o PRA com unhas e dentes. Por quê? Tendo deputado estadual, tendo deputado federal, nós garantimos mais recursos para a cidade e região. Nós garantimos contato com grandes empresas que possam vir para Araraquara e região. Nós garantimos a defesa das nossas empresas, sem dúvida alguma. Um deputado pode ajudar uma empresa local para resolver algum empecilho, algum problema que possa ter. E principalmente, Polese, também é importante, você tendo um deputado, a cidade está representada, a cidade está sendo divulgada. E isso tem um valor extraordinário. É uma defesa de tese, portanto não vamos colocar nome de ninguém, mas é inquestionável. Se Araraquara, se a região de Araraquara apresentar para o eleitorado um monte de candidato, certamente nós vamos ficar sem essa cadeira aí. Mas eu tenho certeza absoluta que a população é inteligente e ela já entende o que é o PRA, partido da região de Araraquara, e vai entender que deve votar naqueles que têm efetivamente chance de ser eleitos. E eu tenho certeza que nós vamos eleger deputado estadual e vamos eleger deputado federal. Agora, falando-se em partido, 32 é muita sigla, não, Coca? É muito partido, isso acaba trazendo até problemas para a democracia. São distorções, né? E fica uma democracia complexa. Eu também concordo com você que é preciso reduzir o número de partidos. O querido empresário, idealista, prestativo, Chico Negro, há tempos ele teima em defender empresários e, por decorrência, os trabalhadores, a fim de mostrar aos governantes algumas ferramentas para a justiça fiscal. Por exemplo, a prorrogação recente do ICMS, que o empresário Francisco Negro, antes de receber do comprador, ele dizia que todo o empresário teria que, às vezes, até emprestar dinheiro para saldar o compromisso fiscal. Inconcebível pagar duas vezes. Paga o fisco e paga o banco que emprestou. Chico Negro não concordava e fez muito bem, né, Coca? Fez muito bem de não concordar. É como água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, e ele furou. Furou a resistência,
com a ajuda do nosso deputado Roberto Massafera, e finalmente conseguiu a vitória de todos os 223 mil empresários do estado de São Paulo, junto ao governador Geraldo Alckmin. Quando eu mandei a última carta para ele, Massafera, viajando muito com ele, falou: Chico Nigro, o Massafera mandou um grande abraço para você. Eu falei: não quero abraço, eu quero uma solução. Então, espera um pouco. Ele mandou dizer que tem boas notícias para você. Aí eu fiquei contente. 20 dias depois veio a notícia nos jornais e foi prorrogado os impostos. Na realidade, sim, a gente faz o faturamento e no dia 3 do mês subsequente a gente tinha que pagar o imposto. E a gente nem tinha recebido ainda do cliente. O que ele fez foi prorrogar isso para ter um equilíbrio no caixa, entendeu? Para você não usar banco, você teria que recorrer a banco para poder ter o dinheiro para pagar os impostos. Você está deixando de pagar juros a banco, tudo, você está revertendo para a empresa, né? E revertendo para a empresa está revertendo para funcionário. Foram 35 dias para as empresas normais e 75 dias para a microempresa e pequeno empresário. São 222 mil empresas beneficiadas. Eu sou a favor do guerreiro, todo mundo pagar imposto, o que é de lei. E se todo mundo pagasse imposto, não seria menos? Aí teria mais saúde, mais educação, mais segurança. Eu estou fazendo a campanha já para o governo abaixar de 47% para 25%, vamos dizer. Lá no mundo lá fora, nos Estados Unidos é imposto único, o máximo é 8%. Lá na Europa é o IVA, imposto de vendas agregado, vai de 5, 7 a 15%. Por que aqui é 47%? A água que nós pagamos aqui, o imposto é 45%. A gasolina é mais barata. Poderia ser bem menos, porque comprar mais mercadoria, mais emprego, isso tudo. Em vez não. A China está dominando o mundo. E lá tem um mercado escravo. Não tem quase imposto, não tem juros praticamente. Aqui não. E com esse negócio da China, se dá um fenômeno chamado desindustrialização. Nós estamos ficando sem a indústria. Isso não é bom. Mas como faz bem testemunhar o idealismo do Francisco Nigro, não? Dessa importante fábrica de alumínio aqui de Araraquara, né? A Nigro é um símbolo de Araraquara, né? E o Chico Nigro, um ser humano extraordinário, né? Um grande empresário. E a luta dele é uma luta justa. Tanto é verdade que ele conseguiu o seu intento, beneficiando não só a Nigro, no sentido de gerar empregos, poder melhorar até as condições de trabalho dos seus funcionários, mas melhorando 222 mil empresas no estado de São Paulo. Parabéns para o Chico Nigro, parabéns para o governador Geraldo Alckmin e parabéns para o Massafera, que lutou e defendeu esse pleito. 223 mil empresários. É gente abessa que comprava o dinheiro do banco para poder oferecer benefícios para os trabalhadores, etc. e tal. E agora não. Agora o fluxo de caixa está garantido e paga o imposto depois que você recebe de quem você vendeu a mercadoria, o que é justo. Eu nunca vi uma pessoa, né? Era um despropósito, né? Você pagar antes de receber. Massafera, parabéns, hein? Levou direitinho a receita do Chico Nigro e parabéns também para o governador Alckmin, que teve sensibilidade de acolher essa reivindicação coletiva. Quando eu digo coletiva, é do capital e é também com a força do trabalho. Isso faz bem para a política, faz bem para toda a nossa população. Eu queria só perguntar para a Edna Martins sobre política, né? Política da mulher, mas, meu Deus do céu, a violência continua entre gêneros e a mulher continua levando desvantagem, claro, né? A gente tem se perguntado muito isso. Eu acho que tem vários aspectos dessa violência que nós precisamos enfrentar ainda. Mas principalmente o fato ainda da imagem da mulher está muito ligada a uma imagem de produto que vende produto, essa grande mídia nossa que alia a imagem da mulher, a cerveja, as mulheres sempre seminuas ou nuas na TV, faz com que o corpo dela seja um pouco visto como objeto. E isso, do meu ponto de vista, alimenta um machismo que alimenta a violência ainda nos nossos dias. Porque a justiça é meio morosa. Esse é um outro fator que com certeza alimenta a violência, a impunidade, né? A
há bem pouco tempo, um homem que agredia uma mulher tinha que pagar uma cesta básica. E voltava para casa e dizia, olha, foi isso que aconteceu comigo só. Né? Agora deveria ser preso, mas também não é assim que acontece sempre. Lei Maria da Penha resolveu? Não resolveu, porque também ela não é aplicada. Na maioria a Lei Maria da Penha, ela exige uma série de políticas públicas. A nossa cidade, por exemplo, é muito feliz, porque nós temos casa-abrigo, centro de referência, mas a maioria das cidades não tem Polese. E delegacia da mulher, enfim, nós temos vários instrumentos. E mesmo assim, o conjunto de políticas ainda não tá azeitada, né? Essa mulher tinha que ser priorizada na política de habitação, aqui em Araraquara já é, mas em geral também não é. A agilidade da justiça é um impeditivo muito grande. A Edna estava falando, Coca, a respeito do olho no olho, né? Sentimento unindo gênero. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que falta amor, né? E fazer essa projeção, como você falou. Você é avô, eu sou avô hoje. A gente vê a vida de maneira totalmente diferente, né? Agora os jovens precisam ver as coisas com amor. Brigar nunca levou a nada, Polese, a verdade é essa. Na escassez de água, eu queria trazer aqui o deputado Massafera para defender como fazer com a água que é usada aqui ou ali. O deputado tem uma tese interessante. Você faz um prédio, né, de apartamento, por exemplo, e nesse prédio, além de você deixar 20% da área do terreno para infiltração, que vai abastecer o aquífero, você já tem o reuso da água de chuva. Então você armazena a água de chuva, e essa água de chuva que você armazena, você usa para limpeza, para irrigação, para molhar, para levantar serviços. Então já está sendo, nas escolas já está sendo feito, talvez... Cada vez mais nós vamos aumentar a tecnologia no reuso. Então o reuso é que você não precisa lavar seu carro, né? Passei agora há pouco no estacionamento e estava lá o fulano lavando o carro com a água, porque a água é abundante, mas custa caro. Ele paga água e esgoto. Se você coletar água de chuva, o reuso não vai precisar. Então essa é uma inovação que a engenharia está trazendo ao consumo. O Jornal de Araraquara, em qualquer formato, tem confiabilidade. E eu queria perguntar para a Edna, só para aproveitar, se esse negócio de ser gay aí é uma questão de preferência, é uma questão de escolha, ou é fruto da genética, questão de genes, dos cromossomos. Edna, conta pra gente. Pelos estudos que tem agora, os mais recentes e comprovados, inclusive eles falam em orientação, né? As pessoas têm uma orientação sexual diferenciada, não é por vontade própria. E eu acho isso uma resposta bastante razoável, porque essas pessoas que são discriminadas por conta disso, elas sofrem bastante por causa disso. Elas não escolhem o caminho do sofrimento porque querem, né? É difícil ser minoria. É difícil ser minoria. Está sempre sujeito à agressão. Com certeza, numa sociedade assim como a nossa, que é bastante preconceituosa, né? Tem um padrão de comportamento. Quando as pessoas desviam um pouco desse padrão de comportamento que as pessoas consideram o normal, sempre está sujeito a esse tipo de discriminação, né? Homoafetividade é mais amplo do que homossexualidade? Porque o que as pessoas trabalham também é essa questão da extensão do amor que pode existir entre pessoas do mesmo sexo, independente do sexo, né? Então, porque às vezes as pessoas acham que a homossexualidade, as pessoas só têm uma relação sexual. Não, elas são pessoas normais que têm relações afetivas, se apaixonam, se decepcionam. Não necessariamente esse relacionamento está baseado só na sexualidade. Nós estamos chegando ao final do programa 132, Protagonista da História. A gente queria agradecer
o Francisco Nigro, que trouxe a notícia a respeito da vitória que ele conseguiu junto ao governador Alckmin, através do nosso deputado Roberto Massafera, o próprio Massafera, que falou sobre temas importantes, a Edna Martins também, e ao Coca Ferraz, nosso companheiro de bancada, que trouxe aqui a sua experiência de vida, a sua bagagem cultural, científica, para mostrar um caminho. Isso é muito bom. Coca, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando e discutindo tantos assuntos da maior importância para a sociedade araraquarense. Muito obrigado. E a gente queria também agradecer ao gestor da TV Ara, o Robertinho Montoro, que coloca sua equipe para cuidar com muito carinho e eficiência da logística do nosso programa. E agradecer ao Senhor dos Senhores, Deus. Muito obrigado pela vida, e a gente tenta multiplicar os talentos que o Senhor nos deu de graça. Até a próxima semana.